noite, querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Seja muito bem-vinda a mais uma aula do IDES. Como é bom podermos estar juntos para aprender mais, ainda que cada um em suas casas, para que a gente possa se tornar um discípulo de Jesus cada vez mais próximo dele. Hoje nós estamos ao longo desse trimestre falando de relacionamentos. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre relacionamento com outros discípulos. Nós já vimos que nós formamos o corpo de Cristo. A Bíblia traz essa metáfora para se referir à igreja de Cristo como o corpo de Cristo nesse mundo. E isso traz uma coisa muito importante para a gente, muito clara na palavra de Deus. A vida em Cristo ela só pode ser vivida em comunidade. Não existe a possibilidade de viver em Cristo isolado. Não existe a possibilidade de querer se relacionar com Deus e não se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esse relacionamento com outras pessoas que também são discípulos. Relacionamento com a igreja de Cristo, com as pessoas que professam a mesma fé, que têm os mesmos ideais de serem discípulos cada vez melhores de Cristo. E para isso a nossa igreja tem uma ferramenta muito importante, que é o elo. No elo a gente pode, é um ambiente mais íntimo, em que a gente pode crescer espiritualmente e ajudar aos nossos irmãos que ali estão a crescer também junto com a gente. É um ambiente mais íntimo, mais familiar, em que você pode confiar mais naquelas pessoas, que você pode dedicar mais tempo a elas. Porque a nossa igreja, muitas vezes, a gente não consegue, em nenhuma igreja, ter contato com todas as pessoas, né? Então, o Elo é um grupo menor exatamente para isso, para a gente poder ter mais contato, para a gente poder dedicar mais tempo àquelas pessoas e ser um ambiente mais íntimo, mais confiável para cada um de nós ali. O que é importante a gente entender? Os relacionamentos, eles causam muita influência em nossa vida. A gente traz para a nossa vida práticas, muitas vezes, das pessoas com quem nós nos relacionamos, né? A gente é muito influenciado pelas nossas amizades, por pessoas em quem temos próximo, por pessoas mais ligadas à nossa vida de uma forma geral. E essa influência, às vezes, a gente nem percebe, mas é uma influência muito grande. Nós somos muito influenciados. Tem aquele famoso ditado, né? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E ele realmente revela isso. Olha, a gente é muito influenciado pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso às vezes passa despercebido, mas se você parar para analisar, a gente é muito influenciado por essas pessoas com quem nós conversamos mais, com quem nós temos mais intimidade, com quem nós convivemos mais, e principalmente com aquelas pessoas que a gente convive diariamente. Se a gente perceber, a gente pega alguns traços de personalidade dessas pessoas com quem a gente convive mais. Por isso, é muito importante que os nossos relacionamentos mais íntimos, aqueles que a gente mais dedica tempo, eles sejam relacionamentos com outros discípulos. Por quê? Porque esse relacionamento ele deve produzir edificação mútua. Eu ajudo o discípulo que convive comigo e o discípulo que convive comigo me ajuda. Edificação mútua. Os dois crescem juntos. Esse é o objetivo de termos relacionamentos com pessoas que são discípulos de Cristo, assim como nós somos. Então, isso é o discipulado. Lá no livro de Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala, olha, e o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Então, o que Paulo quis dizer aqui? Ele falou com Timóteo para ele transmitir a outros discípulos fiéis que fossem capazes de transmitir aquele conhecimento adiante. A continuidade da obra de Deus, ela depende disso. Ela é feita por cada discípulo que se coloca na posição de discipular mais alguém. Então, eu
tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu vou me relacionar com outro discípulo, eu vou transmitir aquilo para ele. O discipulado é isso, olha, discípulos que se relacionam com o propósito de transmitirem o que têm aprendido de Cristo. Essa é justamente a nossa missão nesse mundo. Na grande comissão, Jesus declarou que deveríamos ensinar aos novos discípulos tudo o que ele nos ensinou. Então, a vida cristã, ela é assim, ela é uma jornada que se inicia quando a gente, com um novo nascimento, com a conversão, e ela só termina quando a gente deixa esse mundo. Ela é uma jornada, ela é um crescimento, ela é um processo que vai durar toda a nossa vida. Não é algo momentâneo, passageiro, assim, que eu vou fazer em um ano, vou cumprir metas e pronto, acabou, agora eu estou perfeito. Não, é um processo, é uma jornada que ela só vai terminar quando a gente deixar esse mundo. Então, amado irmão, o discipulado é uma tarefa contínua, ele não é algo que eu vou fazer só quando eu quiser, quando eu estiver, eu vou fazer aqui durante 2 anos e depois daqui a uns anos eu faço, quando eu tiver tempo eu faço. Não, é uma tarefa contínua e é uma missão que nós, discípulos de Jesus, temos que cumprir. Então, é uma tarefa contínua porque a gente, por exemplo, não pega uma pessoa, coloca numa máquina e ela sai de lá pronto. Aí eu coloco uma pessoa aqui, passo por uma máquina e ela sai do outro lado, discípulo de Cristo. Não, o discipulado é transmitido através do relacionamento. Então, é uma jornada, é uma tarefa contínua, dia após dia, a gente vai se aperfeiçoando no ensinamento de Cristo e ajudando outras pessoas a se aperfeiçoarem também. Então, discipular alguém é isso, é transmitir àquela pessoa o que nós temos aprendido através do nosso relacionamento pessoal com Cristo. Então, não é algo de uma sala de aula, como nós estamos aqui, não é algo de uma mensagem, não é relacionamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que discipulado é vida na vida, ou seja, é viver junto, é investir tempo, estar se relacionando com ele constantemente, essa tarefa contínua, dedicar mesmo tempo, investir tempo naquela pessoa para que ela seja um discípulo de Cristo cada vez melhor. Então, a estratégia de Cristo para o crescimento da igreja, ela é baseada nisso, nesse discipulado. Esse é o plano de Deus para edificar e crescer a sua igreja nesse mundo. Então, o potencial do avanço da obra de Deus está nisso, está nessa formação de novos líderes e nessa estratégia que Cristo deixou para a gente cumprir. A gente precisa pensar em 3 pontos, 3 focos em mente para a gente fazer isso da melhor forma possível. Primeiro, a gente precisa estar ligado a um companheiro de jornada para cumprir a nossa missão. Segundo, eu preciso estar comprometido com o discipulado, para transmitir o que eu tenho aprendido com Cristo e aprender com a vida do meu irmão. E o terceiro é estar sob a supervisão de um discípulo maduro na fé, a quem eu presto contas da minha vida. Isso é muito importante, a gente precisa de ter essa mentoria. Esse discípulo que é mais experiente na fé, que tem mais tempo de caminhada cristã, para que ele possa me ajudar a tomar algumas decisões, para que ele possa me aconselhar sobre alguns assuntos, para que ele possa me ajudar ali e que eu possa pegar esse aprendizado e colocar em prática na minha vida. Então, são esses 3 pontos. Eu preciso estar ligado a um companheiro de jornada para viver junto com ele, para me relacionar com ele, para cumprir minha missão. Eu preciso estar comprometido com o discipulado, ou seja, transmitir o que eu tenho aprendido com Cristo para outras pessoas. E eu preciso ter a supervisão de um discípulo maduro na fé. Assim a gente cumpre essa missão que Deus deixou para a igreja dele. Então, a obra do Senhor, ela precisa de muitos líderes. E se a gente pensar direitinho, quando Cristo esteve na Terra, ele usou essa estratégia, né? Ele por 3 anos ele investiu na vida de 12 discípulos que foram novos líderes. Então a gente deve investir também na vida de outros discípulos, não ficar estagnado ali achando que está tudo bem,
e pronto, eu já estou na igreja, eu já estou bem. Não, a gente tem que sempre querer o crescimento. Eu vou discipular outras pessoas, eu vou trazer mais pessoas para a igreja de Cristo. Então eu vou investir no meu crescimento espiritual e automaticamente, quando eu penso em discipulado, quando eu quero discipular outra pessoa, eu acabo crescendo também espiritualmente, porque eu preciso ser um exemplo para aquela pessoa e eu acabo aprendendo com aquela pessoa outras coisas também que ela me ensina. Então, sozinhos a gente não pode gozar da vida plena de Cristo e muito menos produzir frutos. Então, por isso é importante a gente ter isso em mente, que a gente não consegue caminhar sozinho. Caminhando sozinho, a gente não vai estar cumprindo perfeitamente aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, sobre o companheiro de jornada, por exemplo, lá no livro de Lucas, a gente vê no capítulo 10, do verso de 1 a 3, que Cristo enviou 70 pessoas de 2 em 2 para fazer missões, para falar. E depois ele disse, olha, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Olha, Jesus mandou pessoas de 2 em 2. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que Jesus mandou de 2 em 2? Se ele mandasse cada um por si, ele alcançaria, na nossa lógica, mais pessoas. Mas não. É porque quando a gente trabalha junto, o resultado é sempre melhor. Ter um companheiro nos ajuda a não cair. E se ainda cair, o outro ajuda a levantar. Também quem está sozinho tende a desanimar mais fácil. Então, enquanto aqueles que caminham juntos animam uns aos outros. Então, é importante a gente pensar que sozinho a gente é mais fraco. Sozinho a gente pode desanimar mais fácil. Sozinho, se a gente cair, a gente vai ter mais dificuldade de levantar. Então eu vou andar acompanhado de alguém, eu vou andar discipulando alguém, eu vou andar ajudando alguém e crescendo espiritualmente cada dia mais. Aqui é importante a gente pensar na parábola do filho pródigo, algo muito interessante naquela parábola, em que a gente, na maioria das vezes, a gente foca somente no filho mais novo, naquele que sai, que pede a herança e que vai viver uma vida longe do pai e depois volta arrependido e o pai o recebe de braços abertos. E às vezes a gente não pensa muito no filho mais velho, que Jesus também, ao contar a parábola, também chama atenção para ele. Aquele filho mais velho ali, ele ficou triste, ele ficou chateado, ele ficou irritado quando o pai aceitou o filho mais novo de volta, porque ele tinha um coração muito rancoroso, ele tinha um coração muito orgulhoso e ele falava, olha, porque eu sempre te obedeci, eu nunca fugi, eu nunca fiz nada de errado e agora você aceita ele que fugiu e que fez tudo de errado de volta como se nada tivesse acontecido? Irmãos, a gente não deve ser esse irmão mais velho que julga aquele novo que caiu na fé e que não aceita a transformação do evangelho na vida dele. Nós, como igreja, a gente está falando de caminhar junto, a gente está falando de discípulos, pessoas que conhecem a fé. Nós devemos ter essa maturidade de entender que se a pessoa cair, eu não vou julgá-la, eu não vou deixá-la cair. Eu vou sim ajudar ela a se levantar. Eu vou crer na transformação que o evangelho pode fazer na vida daquela pessoa, independentemente do erro que ela tenha cometido. Eu vou ser aquela pessoa que vai ajudá-la e não vou ser aquela pessoa que vai condená-la e vai deixar ela caída. Então é importante a gente pensar nisso. 2 em 2, eu vou andar acompanhado, eu vou andar com mais pessoas, para que caso algo aconteça comigo, eu tenha mais pessoas para me ajudar. Eu tenha alguém em quem eu possa confiar, em quem eu possa ajudar ou ser ajudado. Sozinho é muito perigoso, sozinho não é produtivo e sozinho é desanimador. Então a gente cresce mais rápido quando a gente anda acompanhado. Então ter alguém lutando a mesma batalha com a gente, que divide a carga e nos ajuda a não desanimar, é importantíssimo. E eu queria que você guardasse isso na aula de hoje.
ter alguém lutando a mesma batalha com a gente, sabe? Que divide a carga, que nos ajuda, que não deixa a gente desanimar. Isso é importantíssimo, irmão. Isso é essencial para a nossa vida, para o nosso crescimento como um discípulo de Cristo. Então a gente precisa estar ligado uns aos outros com o propósito da gente crescer na fé e multiplicar discípulos, multiplicar liderança. Por isso a gente precisa ter companheiros de jornada, mentores, discípulos. Ninguém permanece firme quando caminha sozinho. Então a gente precisa ter alguém ali para compartilhar fé, com o propósito de edificar a vida um do outro. Então a gente precisa ter um companheiro de jornada, alguém próximo a nós. Então, nós seres humanos, nós somos falhos, a gente já sabe disso. Então há momentos em que a gente deseja desistir da caminhada, há momentos em que a gente pensa em abandonar tudo. Nesses momentos a gente precisa ter alguém próximo a gente e que nos ame o suficiente para nos estimular a persistir. Por isso a gente precisa de andar acompanhado. Andar sozinho não é bom, andar sozinho não dá certo. Então, esses discípulos de Cristo que são acompanhados por outros discípulos crescem muito mais rápido do que aqueles que caminham sozinho. Então, a gente tem que entender isso. A gente também cresce mais rápido quando a gente é acompanhado por outros discípulos e a gente cresce mais rápido quando a gente ajuda a discipular outra pessoa. Então, todo discípulo ele precisa ter esse mentor, todo discípulo precisa ter um outro discípulo a quem ele vai transmitir o que ele tem aprendido. E todo discípulo precisa ter um companheiro de jornada, que é aquele com quem ele vai dividir, aquele com quem ele vai desabafar, é aquele com quem ele vai contar ali para caso ele precise de ajuda, de ânimo, caso ele caia e ele precise de alguém para ajudá-lo a levantar. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa estar disponíveis para isso. Cristo procura discípulos disponíveis. Muitas vezes a gente se prende à nossa incapacidade ou a outras desculpas quaisquer para não ficar disponíveis para serem usados por Cristo. Cristo não está procurando alguém capacitado, pois quem capacita é Ele, mas Ele procura discípulos disponíveis. Discípulos que estejam disponíveis para serem usados por Ele na edificação da sua igreja, através do discipulado. Então, comprometer-se com o discipulado tem um custo alto. E normalmente a gente luta para não aceitar isso. A gente corre desse desafio, a gente corre disso que Deus tanto deseja que a gente faça. Então, a gente precisa entender que nós estamos nesse mundo e nós temos uma missão. A nossa missão não é ficar rico, a nossa missão não é ficar famoso, a nossa missão não é ter fama, não é ter poder. A nossa missão é fazer discípulos. Se eu invisto a minha vida em qualquer outra coisa além disso, eu não estou investindo a minha vida naquilo que eu fui chamado para ser, na minha missão de vida, no que eu estou aqui no mundo para isso. Então, quem é o seu discípulo? Quem é o seu mentor? Quem é o seu companheiro de jornada? Se você ainda não tem, comece a orar e a procurar essa pessoa. Peça ao Senhor para te ajudar e te mostrar uma pessoa com quem você vai andar junto, quem vai te acompanhar na fé, aqueles que o Senhor quer usar para te ajudar a crescer, para que você ajude essas pessoas a crescerem e juntos cumpram a missão que nos foi dada. Você está disponível para isso? Você está realmente disposto a isso? Essa é a nossa missão, amado irmão. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para isso. Então, a gente não pode ficar sozinho deixando isso para depois. A gente precisa, de fato, aceitar o desafio e, de fato, investir nisso. De fato, discipular outras pessoas, ser discipulado, acompanhar outras pessoas no dia a dia. Então, ninguém pode ficar sozinho. Então, aonde que a gente vai encontrar o mentor, aonde que a gente vai encontrar o discípulo, aonde que a gente vai encontrar o companheiro de jornada? Tudo isso a gente encontra no elo. Por isso, pertencer a um elo é vital. O elo ele nos proporciona essa oportunidade de desenvolver esses relacionamentos. Então, o seu líder de elo ele é um mentor. Os membros do elo
eles devem ser ligados em duplas, porque aí se forma um companheiro de jornada. E esses companheiros de jornada, eles vão se mentorear mutuamente, eles vão se edificar mutuamente, para que eles possam estar saudáveis, fortes, animados, dispostos a fazerem novos discípulos. Então, no Elo, nós conseguimos estabelecer essas três coisas: o mentor, o companheiro de jornada e o discipulado que os companheiros de jornada vão fazer a fim de alcançar mais pessoas para Cristo. Então, o Elo é esse lugar. Se você não pertence a um Elo ainda, coloque isso no seu coração, coloque isso como um desafio, como um desejo que Deus tem para te ajudar a crescer espiritualmente e para ajudar a igreja do Senhor a ser edificada. Então não deixe isso para depois, procure um Elo, faça parte de um Elo, tenha um companheiro de jornada, tenha esse desejo no seu coração de fazer discípulos, de crescer espiritualmente, de edificar a igreja do Senhor. Meu amado irmão, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui, dedicando seu tempo para crescer espiritualmente. Antes de encerrar, nós vamos orar. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma aula, muito obrigado pela Tua palavra que nos ilumina, que nos ensina, que nos edifica dia a dia, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a entender o que o Senhor quer para a nossa vida e que nós possamos, ó Pai, de fato praticar o que aprendemos aqui hoje, ó Pai. Que nós possamos ter isso em nossos corações, esse desejo de ser mentoreado, de discipular, de acompanhar pessoas que professam da mesma fé, pessoas que são discípulos e que também querem, ó Pai, cada dia mais serem melhores discípulos, mais parecidos com Jesus. Pai, nós te pedimos porque somos fracos, somos falhos e precisamos de Ti, ó Pai, para que possamos ser cada dia melhores, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, amado irmão. Grande abraço e até a próxima.